Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de, antes de mais nada, expressar meu agradecimento por fazer parte desse fórum super privilegiado, especialmente na pessoa do deputado, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né, que lidera essa iniciativa. Também o deputado Orlando Silva, né, que é um interlocutor bastante importante dentro do Congresso Nacional sobre esse tema de proteção de dados pessoais. Também agradecer na pessoa dos ministros, né? Ministro presidente Nefe Cordeiro e vice-presidente Antônio Saldanha, e também a vários colegas acadêmicos que fazem parte dessa comissão, professora Juliana Bruso, professor Tércio Sampaio, professor Danilo Doneda, e também, especialmente, aqueles colegas que eu já tive a oportunidade de já trocar algumas reflexões sobre esse tema específico de proteção de dados pessoais na perspectiva de segurança pública e persecução criminal, como é o caso da professora Laura Mendes, professora Heloísa Estelita e professora Jaqueline Abreu. E também há outras pessoas dentro desse círculo, dessa comunidade de proteção de dados pessoais, no qual a gente está conseguindo, ou pelo menos tentando construir essas pontes, como é o caso da colega Nathalie Fragoso, do Internet Lab. Bom, então, qual que é, por assim dizer, o meu local de fala e qual que é o objetivo da minha fala, né? Acho que isso se espelha também na própria formatação e na composição dessa comissão, que é de criar pontes entre, talvez, comunidades do campo de proteção de dados pessoais que têm uma veia mais consumerista, uma veia mais de direito privado, com profissionais, uma outra comunidade muito focada no campo de segurança pública e investigações criminais. E aí o próprio Data Privacy Brasil, ele é um espaço de intersecção entre uma organização de cursos e uma organização que foca na pesquisa, e a gente procura retroalimentar isso tudo, especificamente numa linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo agora sobre poder público e vai desdobrar em segurança pública. Então, a gente se coloca desde logo à disposição da comissão para poder auxiliar na medida do possível. Bom, dito isso, acho que a missão da comissão é mais um episódio de um processo extremamente complexo, né, que é de estabelecer normas de proteção de dados pessoais sobre um tema que atravessa uma série de liberdades individuais e públicas, algo que se esparrama no dia a dia dos cidadãos, dos consumidores, dos governos, das corporações, e essa é uma característica histórica do processo regulatório em proteção de dados pessoais. O próprio Ralph já mencionou que o êxtase de uma abordagem geral e universal é um instrumento da Convenção Internacional 108 de Proteção de Dados Pessoais, que governa literalmente tudo sobre proteção de dados pessoais, seja de uma perspectiva comercial, seja de uma perspectiva do uso de dados pelo setor público, inclusive quando vai se dar para fins de prevenção e repressão criminal. No Brasil, o desenvolvimento histórico da matéria, ele sai de uma abordagem setorial e migra para uma abordagem geral, né? Então, nos anos 90, a gente começou a ter normas sobre proteção de dados pessoais no Código de Defesa do Consumidor, na Lei do Cadastro Positivo, na Lei do Acesso à Informação, do Marco Civil da Internet, e isso se mostrou insuficiente, esse modelo setorizado. Foi por isso que a gente avançou com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e hoje se discute, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição. No entanto, essa migração de uma normatização setorial para uma de perfil geral, como já foi mencionado, ela não é completa, e aí a gente se aproxima muito do modelo europeu. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traça exceções do ponto de vista do escopo material da lei, ela entende que determinadas matérias deveriam ter, de certa maneira, um regramento mais específico, que são dois blocos, por assim dizer, um bloco de liberdade de expressão e acesso ao conhecimento, ou seja, tratamento de dados pessoais para fins jornalísticos, estatísticos e para fins acadêmicos, e um segundo bloco, que é de prerrogativas do Estado na garantia, vamos dizer num termo mais técnico, de segurança e ordem, né? Então, para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão de infrações penais. É importante, então, perceber que esse segundo bloco está subdividido em 4 subblocos, o que, em termos de técnica legislativa, já passa uma mensagem muito importante de que são atividades de tratamento de dados pessoais distintas, ainda que elas guardem uma certa familiaridade. E isso foi notado, né, no ato da constituição dessa comissão, que está encarregada de desenvolver um projeto de lei sobre 2 dessas atividades das 4 mencionadas, sobre segurança pública e investigação e repressão de infrações penais.
E é daí que eu quero começar a fazer minha fala, procurar entender qual que é essa racionalidade e, de certa maneira, colaborar com um possível esqueleto do que seria essa futura lei. Essa primeira reflexão que coloca a utilidade da distinção conceitual sobre segurança pública e repressão criminal é algo que já vem sido muito desenvolvido na doutrina, mas que ela não encontra uma certa simetria no quadro jurídico brasileiro, né? Então, em linhas gerais, hoje no Brasil, a gente pode ter mais regras do ponto de vista legal sobre quais são as prerrogativas no uso de dados para a condução de uma investigação de repressão criminal, como é o caso do Código de Processo Penal, lei de interceptação, a própria ideia de escuta ambiental, que daqui a pouco eu já vou fazer algumas ponderações, mais do campo da, por assim dizer, da organização administrativa para geração de inteligência para prevenção de crimes, isso é algo que a gente ainda não avançou tanto no Brasil. Então, antes de mais nada, essa comissão tem uma janela de oportunidade de trazer normas para, de certa maneira, equilibrar, balancear essas duas prerrogativas do Estado e que são duas prerrogativas que são distintas. Eu gostaria de ressaltar isso. Se a gente trabalha na ideia de segurança pública, é muito mais relacionada com o momento o crime, né? Então, é muito mais vinculado na ideia de prevenção. Persecução criminal é a ideia de repressão. Então, na segurança pública, eu não tenho ainda um objeto, um alvo bem definido, enquanto na persecução criminal eu já tenho. Na segurança pública, talvez eu tenha uma justa causa menos evidente para a interferência do Estado nesse direito fundamental. Na persecução criminal, talvez essa justa causa seja mais evidente. Segurança pública, diria eu, que está mais próximo do campo de proteção de dados pessoais, de como que uma massa de dados pode gerar inteligência para a prevenção de um crime, enquanto no campo de persecução criminal a gente trabalha muito com o direito à privacidade, quebra de sigilos e assim por diante, né? Então, invariavelmente, a gente pode pensar como que medidas mais restritivas e um ônus argumentativo maior, essa racionalidade que talvez esteja por trás, pode ser fixada sobre tratamento de dados para fins de segurança pública, do que em relação para fins de persecução criminal, que isso já está sendo mais ou menos bem desenvolvido em outras leis de proteção de dados pessoais que eu já mencionei anteriormente, né? Então, procurando distinguir aqui essa ideia de segurança em sentido estrito e segurança em sentido lato, eu acho que a primeira recomendação mais prática que a gente pode colocar para a comissão em termos de reflexão é revisitar na própria seção de definições quais são as distinções entre essas respectivas atividades, porque ao revisitar e ao clarear essas definições, isso vai jogar luz sobre como que esses princípios e normas gerais eles vão ser modulados e calibrados para atividades que demandam competências informacionais distintas. Então, aqui eu estou recuperando um pouco do que já foi dito no primeiro dia do seminário. Ao a gente estabelecer uma racionalidade normativa que separa esse poder informacional, a gente procura traçar uma lei geral de proteção de dados pessoais que, nesse caso, vai dialogar mais com a ideia de proporcionalidade, né? Caso contrário, a gente pode entrar aqui numa armadilha, sobretudo conceitual e normativa da própria lei. Considerar, e aí essa seria a segunda recomendação, se essa distinção entre as atividades de segurança pública e atividades de investigação e repressão de infrações penais pode seguir não só uma lógica funcional objetiva, ou seja, para qual é a finalidade do tratamento de dados, mas também funcional subjetiva, de quem faz o tratamento de dados pessoais. E aí ver como que isso, por exemplo, pode ajudar na formatação de um capítulo que envolve eventualmente transferência ou compartilhamento de dados entre diferentes órgãos que compõem aquilo que está ilustrado no artigo 144 da Constituição Federal. Ao mesmo tempo, também, como o próprio Ralph colocou, verificar qual que vai ser a escolha do Brasil no sentido de como que pessoas jurídicas de direito privado irão entrar, digamos assim, nessas atividades. Hoje já se discute muito, tem dois papers muito bons, uma da professora Aura Links e outro de uma professora de Tilburg, a Natália Putova, de que hoje, dada esse não esclarecimento de quem entra dentro do escopo de aplicação da diretiva de law enforcement e da GDPR, você cria eventualmente incentivos para o próprio poder público terceirizar isso, porque eventualmente você estaria num possível regramento mais flexível ou algo do tipo e vice-versa, né? O próprio Ralph comentou aqui que o princípio da finalidade ele é mais relaxado na diretiva de law enforcement, né?
E ainda falando, então, do escopo de aplicação e do que seria o guarda-chuva dessa lei, eu acho que também é importante, como alguns palestrantes anteriores já ecoaram, o professor Luiz Greco, o professor Ademar, entre outros, de que essa futura lei tem uma oportunidade de corrigir uma rota não tão bem trilhada com relação ao princípio da reserva legal no Brasil. A gente tem experimentado a ampliação das prerrogativas do Estado sem que haja uma autorização legal explícita para processar dados. Isso tem sido feito por simples analogias, como é o caso da escuta ambiental. Então, a essa lei repisar e, eventualmente, na parte principiológica, trazer uma definição ainda mais forte do que seria aquela ideia do princípio legal da reserva qualificado, é super relevante, sobretudo para que ela não seja utilizada como uma maneira de romper esse princípio. Onde que eu estou querendo chegar? Talvez, eventualmente, pode essa lei ser mobilizada, se ela não deixar clara, de que ela é a autorização legal para que o Estado aplique tecnologia de reconhecimento facial, o Estado tenha a prerrogativa de infecção de dispositivos, o Estado tenha toda essa capacidade de vigilância fortificada por essas tecnologias, mas que deve ser feita caso a caso e deve ter uma lei explícita para franquear essa capacidade, né? Algo que a gente viveu muito quando a gente discutiu a própria lei de interceptações. Isso vai encontrar racionalidade em precedentes super importantes do próprio Superior Tribunal de Justiça, como é o caso da ministra Laurita Vaz, onde que ao julgar o possível uso de espelhamento, né? Então, ao eu ter acesso a um smartphone e conseguir espelhar ele num computador, aonde eu teria acesso às comunicações passadas e futuras, isso seria algo tão inédito em ponto de vista da capacidade de intrusão do Estado nesse direito humano fundamental, que isso só poderia se tornar legal se houvesse uma lei que expressamente franqueasse essa prerrogativa. Ao fazer isso, a própria futura lei, ela delimita melhor qual é o seu escopo de aplicação e, sobretudo, ela vai passar uma mensagem de que, quanto for mais grave a intervenção, maiores devem ser os requisitos e mais específicos deve ser essa autorização, de modo que ela vai complementar essas salvaguardas específicas junto a essas salvaguardas gerais que ela vai desenhar para aí formar um corpo normativo completo de como que esses direitos devem ser balanceados. Uma terceira recomendação, e aí olhando especificamente como que esse diploma geral, ele se soma às salvaguardas específicas de contenção e interferência de tal direito fundamental, é tentar fazer esse casamento entre aquele teste tripartite que já foi mencionado, muito tradicional no campo de persecução criminal, que é o princípio da reserva legal, o princípio da reserva da jurisdição e da proporcionalidade, com 3 pilares do campo de proteção de dados pessoais, que é o da finalidade, adequação e necessidade, ou seja, dá, por assim dizer, uma mensagem muito clara de que o ônus argumentativo está fixado, está alocado nesses sujeitos que compõem o ecossistema de segurança pública e de persecução criminal, para eles dizerem que essa intrusão ela é necessária e, eventualmente, ela não poderia ser feita de maneira menos invasiva. Eu acho que esse casamento é importante, essa parte principiológica poderia refinar esses conceitos para dar essa mensagem, sobretudo, de uma lei neutra em termos tecnológicos e que ela não vai se tornar datada e que, sobretudo, vai trabalhar com a ideia de separação do poder informacional desses dois campos, diria eu, distintos, que é a da segurança pública e da repressão, investigação, persecução criminal em linhas gerais. Pensando ainda do que seria esse possível esqueleto e aí também a abrangência dessa futura lei, como o próprio Ralph mencionou, hoje tem uma tendência regulatória que não é só algo privilégio da União Europeia, mas a gente vê também isso de certa maneira, se espelhar no próprios Estados Unidos, que é uma tendência cada vez mais de uma matriz precaucionária. Eventualmente, até o princípio da precaução poderia ser enunciado nessa futura lei, no sentido de que quem vai processar tem uma atividade de tratamento de dados pessoais e essa atividade é considerada como sendo de um alto risco, o ônus da prova de que você não vai ter eventuais danos, efeitos colaterais, é de quem coloca essa tecnologia, de quem vai implementar essa tecnologia. E aí, como já foi colocado, a ferramenta de governança, que é chamada de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais,
pode ganhar dispositivos, eu acho que específicos nessa lei geral. E, sobretudo, complementar algo que a gente não deixou muito claro na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pelo desenho da lei, em quais situações esse relatório de impacto já seria obrigatório? O que seria uma atividade de alto risco? Seria que, por exemplo, quando você faz atividades de perfilhamento e que, de certa maneira, vão instrumentalizar uma automatização total ou parcial de decisões, que é o que a gente já começa a experimentar tanto no campo da segurança pública como também no campo das investigações criminais. Então, você haveria aí uma questão muito prática, que é de você começar a ter não só um debate público sobre essas novas capacidades, mas, sobretudo, que quem fosse iniciá-las tivesse esse ônus argumentativo, e esses relatórios poderiam, por exemplo, na linha do que coloca a regulamentação de reconhecimento facial em São Francisco, seriam objetos de deliberação pública. Então, por exemplo, no modelo pensado pela legislação de reconhecimento facial em São Francisco, para você evitar uma discussão de um circuito decisório fechado, muito tecnocrático, você coloca não só a obrigação da elaboração de relatórios de impacto e proteção de dados pessoais, mas que eles sejam publicizados, eventualmente eles sejam colocados em consulta pública por esses órgãos que vão alargar suas capacidades investigativas e que, eventualmente, você tenha até um conselho que possa opinar, ainda que ele não seja deliberativo. Por exemplo, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que tem essa formatação multissetorial. Ele teria algo a dizer sobre esses relatórios de políticas públicas estruturantes? Eventualmente, a gente precisaria pensar em uma nova composição ou acrescentar organizações que têm essa expertise específica de proteção de dados pessoais no campo da segurança pública e de investigações criminais? Me parece que isso seria, sim, necessário. E aí, então, para concluir, eu diria que hoje, talvez se eu pudesse sintetizar tudo isso que eu mencionei, essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na esteira do que propôs o Supremo Tribunal Federal ao julgar o caso do IBGE, ela vai atualizar e vai dar, de certa maneira, uma nova carga de energia num princípio muito caro para nós, que é do princípio do devido processo, no sentido que não é apenas um contraditório e uma ampla defesa exercida no âmbito individual, mas, sobretudo, também no âmbito coletivo. Essas obrigações de transparência, relatórios de impacto, entre outras coisas, procura constituir um fórum público onde que contas são prestadas. Então, eu estou trabalhando aí com o princípio da accountability, que eu acho que também merece ser enunciado especificamente, para a gente diminuir as assimetrias de poder e, mais especificamente, a arbitrariedade e essa força bruta do Estado de interferência na esfera pessoal. Eu acho que é esse o tipo de casamento que a gente espera ter no futuro desenho dessa lei. Então, sumarizando as minhas recomendações, eu acho que é importante a gente manter a ideia de separação informacional entre segurança pública e investigações criminais, isso ser enfrentada na parte conceitual de definições, possivelmente isso oxigenar capítulos específicos e, sobretudo, como que, eventualmente, isso se cruza em atividades que são zonas mais cinzentas. Segundo, repisar o princípio da reserva legal para delimitar melhor que essa não é uma lei que vai romper com uma necessidade de uma autorização legal explícita para ampliação da capacidade investigativa do próprio Estado, vide aí casos de reconhecimento facial, integração de base de dados, a própria menção à nova base de dados criada pelo pacote anticrime. E, por fim, um capítulo específico sobre ferramentas gerais de governança, onde o relatório de impacto de proteção de dados pessoais teria um papel importante a desempenhar, não apenas coadjuvante, mas eu diria principal, para que a gente possa atualizar essa cláusula do devido processo do ponto de vista não apenas individual, mas coletivo, de deliberação pública e de tangibilização e concretização do que significa o princípio da accountability, que é da demonstração e da prestação de contas, algo que a nossa lei se diferencia da GDPR, e essa é uma boa diferença. A gente enunciou um princípio muito forte em termos normativos, algo que não é feito pela GDPR e algo que também não é feito pela diretiva de law enforcement. Eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de depurar melhor esses conceitos. Com isso, eu encerro, eu concluo e agradeço mais uma vez pelo convite e a oportunidade de participar dessa discussão nesse fórum extremamente privilegiado.